Código Aberto chegando mais uma vez, muito obrigado por receber a gente mais uma vez na sua casa. Muito obrigado também a você que ajuda o Código Aberto a chegar mais longe compartilhando aquilo que você ouve por aqui. O Código Aberto é a oportunidade que nós temos e a oportunidade que a gente espera estender a você que está aí também de estudar a palavra, de se voltar para a Bíblia e tentar extrair da Bíblia aquilo que a revelação de Deus nos deixou como um modo de vida, como uma forma de viver, de lidar com as dificuldades, de lidar com as relações. E durante essa temporada, de forma bem especial, nós estamos falando bastante sobre relacionamento, sobre os relacionamentos dentro dessa comunidade de crentes, chamada de igreja, chamada por Deus, para anunciar, como Pedro diz, as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o seu reino de luz. Você tem acompanhado essa temporada, já é o 5º encontro, nós estamos avançando cada vez mais, passamos já por experiências do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Na semana passada passamos sobre a carta, pensamos a respeito de unidade, baseado na carta de Paulo aos Efésios, e a gente vai continuar a nossa caminhada, pensando ainda sobre esse tema da unidade em Cristo. De maneira bem especial nessa semana, a gente vai conversar a respeito da experiência de unidade da Igreja Apostólica, dos primeiros passos dessa igreja. E isso talvez também te remeta ao assunto da temporada anterior, quando nós estudamos o livro de Atos. Então algumas coisas vão reaparecer, algumas outras talvez sejam novas, porque novos convidados trazem sites novos também, mas vai ser um pouquinho daquilo que a gente já viu, e agora pensando sobre elementos que falam da unidade, da vida em unidade da Igreja Apostólica lá do primeiro século, do comecinho, logo após a ressurreição de Jesus. Vou apresentar mais uma vez os nossos convidados, começando pela Ágata. Eu mesma. Tudo em ordem, Ágata? Tudo em ordem. Você tá super animada para hoje? Tô super animada, tô pilhadona. Mas que beleza, que ótimo. Pastor Bruno. Oi. Ó, esse aí foi um oi animado já. É verdade. Muito animado aí, pastor? Graças a Deus, muito bom estar aqui de volta no programa. Prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente. Tamires. Tudo tri. Tudo tri. Ah, tá vendo? Só muito, o gauchês brotou agora. É, agora pelo menos, né? Agora, mas você morou muito tempo no Rio Grande do Sul? Nasci, fui criada lá e daí eu vim para São Paulo para fazer faculdade no NASP. Ah, sim. Daí, a minha mãe é paranaense também, então eu acabei perdendo o sotaque Dentro fácil, de casa? Assim, dentro de casa. Poxa vida. Mas que bom, mas você mantém o carinho e o amor pelo Rio Grande do Sul? Imenso, assim. Imenso, ok. Abraço aos gaúchos, catarinenses, paranaenses, todos do Sul, do Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte. Abraço para o Brasil e você que está fora do Brasil também. Gustavo. Presente. Tudo em ordem? Tudo. Beleza, bom ter você aqui também. Você também está animado? Bom estar aqui, tô animado, cara. Animado tipo Ágata ou animado tipo Bruno? Meio termo ali. Meio termo? Beleza, ok. E além disso, a gente tem mais uma vez a participação da Ana Beatriz. Saudações. Saudações cariocas de alguém que agora mora na Bahia. Exatamente isso. Tá vendo só? Exatamente. Prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Bom ter você, tem sido bom ter você aqui. Meu último dia aqui. É nosso último encontro. É verdade, mas foi um prazer enorme, viu, pessoal? De coração, foi muito bom. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. A gente te agradece pelas participações e pela participação que vai vir agora, daqui a pouco também. Muito obrigado. Obrigada. Nós vamos para o nosso estudo deste momento e eu vou fazer um pedido, já que a Ana, você está no seu último momento aqui com a gente, né? Você passou esse mês, vou pedir para que você faça oração para a gente hoje, pedindo para que Deus dirija esses próximos momentos de conversar sobre a palavra. Vamos lá. Querido Pai que está nos céus, obrigada, Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais sobre o Teu amor, sobre a Tua graça, sobre a Tua misericórdia. Esteja, Senhor Jesus, com todos nós aqui que estamos para honrar e Te glorificar. Que cada pessoa que venha ouvir esse programa, que venha ver esse programa, possa sentir-se realmente tocado pelo Teu Espírito. Esteja agora com cada um de nós, tudo que Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olhar para a igreja do primeiro século, não para a igreja do primeiro século, né, de forma bem especial para aquela igreja logo após a ascensão de Jesus, é realmente conseguir e ver muito talvez daquilo que era o pretendido por Deus a respeito de uma unidade de igreja. É claro que não existe nenhuma formação de igreja em nenhuma época que ela seja perfeita, que ela consiga
ter o ideal todo que Deus queria. Mas realmente essa igreja ela tem algumas marcas bem importantes. E hoje, você vai acompanhar junto com a gente vai passar por alguma dessas marcas. A gente pode dizer que essa igreja ela nasce no Pentecostes. Mas antes do Pentecostes, ela já está vivendo de uma maneira, ela já decidiu viver unida. Ela, antes de receber o Espírito Santo, ela já decide viver unida. Como é que era a vida da igreja antes do derramamento do Espírito Santo, antes do Pentecostes? Como é que eles estavam vivendo? Era bem unida, né? Enfim, até comiam juntos e principalmente oravam juntos, né? Quando o Espírito Santo veio no Pentecostes, eles estavam unidos orando juntos, uns pelos outros. Então eles conviviam muito, né? Como continuação daquele ministério de Cristo com os discípulos, eles deram sequência a isso, com as famílias sempre juntas e compartilhando as coisas. Enfim, estavam sempre juntos. Mas para esse momento de receber o Pentecostes, se eles não estivessem unidos, o Espírito Santo viria? Veja, havia promessa da vinda do Espírito Santo, porque a própria festa do Pentecostes é um anúncio para isso, é uma profecia que o Israel praticava no passado e que se cumpre ali, né? Então, por isso que essa festa, teoricamente, se extingue. É claro que judeus ainda passaram a praticá-la, mas ela se cumpriu ali, com o derramamento do Espírito Santo. E aquele momento, especialmente, em que os apóstolos estão ali, eles estão buscando respostas, porque Cristo morreu, eles tinham uma expectativa errada sobre Cristo, aí ele morre, quando ele ressuscita, ele passa um período com eles ainda, eles passam a entender melhor o que é o Evangelho e a missão de Cristo. E aí Jesus vai embora logo em seguida. Eles ficam olhando para o céu, assim o texto diz em Atos, né, capítulo 1. Eles ficam parados, versículo 11, né, ficam olhando para o céu, vem 2 anjos, bate no ombro deles e fala, peraí, vocês estão olhando por quê? Ele vai voltar, mas até lá você tem uma missão. Isso está implícito, né? Claro, esse não é exatamente o texto dos anjos, mas eles ficaram, gente, e agora? O que a gente faz? Se ele foi embora, né? E aí eles se reúnem, eles se juntam e falam, não, mas ele confiou a nós essa missão agora. Então vamos nos juntar aqui, vamos ficar em oração, vamos buscar a Deus, porque existem promessas que ele anunciou, mas não se cumpriram, como há do Antigo Testamento também, e a gente tem que buscar isso agora juntos. E é junto, Cristo continua na terra através dos nossos pés. Então vamos juntos, uma vez que somos os pés de Cristo, vamos juntar um pé com o outro e vamos buscar o poder de Deus, e aí vem o Espírito Santo. E eu acho interessante pensar que em algum momento, logo nas primeiras lições, até mesmo, acho que foi até eu mesmo que mencionei, a ideia de que a unidade ela vem também como fruto da ação do Espírito. Mas aqui parece também o Espírito vindo em resposta à oração unida. O que vem primeiro na experiência de uma igreja? O que precisa vir primeiro? A unidade para receber o Espírito ou o Espírito para viver em unidade? O que precisa vir primeiro? O que vem primeiro? Ou alguma coisa dessas realmente vem primeiro? Esta é a pergunta. Eu acho que elas não vêm primeiro, assim. De certa forma, o Espírito já está agindo em nós quando nós procuramos a unidade da igreja. Mas talvez ele se manifeste de uma maneira mais poderosa, como foi no Pentecostes, a partir do momento que nós estivermos unidos de fato, né? Sim. Então, é uma questão de potencialização da ação do Espírito. Eu acho que é isso. Isso é o mesmo também para a conversão. Veja, Atos 2:38 diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Quer dizer, a gente, após o batismo, recebe esse dom do Espírito Santo, mas não significa que ele não atuou antes. Inclusive para o arrependimento, né? Exato. E aí fica bem essa coisa de o Espírito, ele age, quando a gente olha para os discípulos nesse primeiro momento de oração e de união, é um momento em que o Espírito tem que agir para que eles se humilhem, né? Então existe essa primeira ação do Espírito e a segunda ação é esse empoderamento para que eles consigam levar a mensagem. Eu acho muito bonito um texto que até aparece no nosso guia e que Ellen White, que é uma escritora adventista, ela fala um pouquinho sobre isso e ela coloca da seguinte maneira esse momento dos apóstolos. Pondo de parte todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã. Então há um movimento de aqueles apóstolos, né, que ficavam competindo entre si, parece que agora eles deixam tudo de lado e agora eles se unem em íntima comunhão. Eles deixam de lado tudo isso e é assim que o Espírito é derramado. Mas já existe então a unidade antes mesmo do derramamento do Espírito. É algo que parecia impossível antes, né? Quando os discípulos, cada um estava querendo uma coisa e tinha disputa entre eles. E agora eles todos assim deixaram, depois de tudo que aconteceu, né, de Pedro ter negado a Cristo, eles podiam ficar jogando
essas coisas um na cara do outro, mas não, isso ficou tudo para trás e eles se uniram ali. O Espírito já estava presente, realmente, como a Tamires disse, né? Mas após eles buscarem essa união, o Espírito veio em grande medida, né? Em grande porção. Agora depois disso vem o Pentecostes. E agora, no Pentecostes também existe uma lição bacana sobre unidade. O que a gente pode... O que lição existe, ou o que a gente pode tirar sobre unidade desse momento em que o Espírito é derramado e é dado e é concedido aos que estavam ali, aos 120, a capacidade de falar línguas que até o momento eles não conseguiam falar. O que a gente pode aprender sobre unidade nesse texto? Deus está dando línguas diferentes e o que a gente tem para aprender com essa concessão de línguas diferentes sobre unidade? É Deus invertendo a situação da Torre de Babel, né? E o interessante ali, quero frisar, é o propósito. Eles estavam reunidos com um propósito, né? Os apóstolos. O coração deles ardia de saudade por Cristo. Eles estavam com muita saudade de Cristo. Eles queriam logo reencontrar Cristo. Eles queriam que Cristo voltasse logo. Era esse o objetivo deles. É isso que os unia, né? Em oração. Por isso que o Espírito veio e por isso que Deus... E por isso que surgiu o dom de línguas ali. Em contrapartida, na Torre de Babel, eles tinham outro interesse que era chegar ao céu, né? E por isso que Deus dividiu o povo. Isso me fez pensar muito em relação ao que eu quero para a minha vida. Se eu estou pensando em simplesmente alcançar o céu ou se eu estou querendo reencontrar a Cristo. Isso faz muita diferença, né? Se eu quero somente para o céu ou se eu quero ver a Cristo, né? Encontrar Cristo lá. Isso é um baita de um pensamento, né? Se a gente só quer o que Deus oferece, né? E a gente vive muito isso, né? A gente vive uma maneira muito sim de pensar sobre o céu, né? Eu quero aquilo que o céu me oferece. E a coisa mais tem, né? Quando é que a pessoa mais deseja o céu é quando morre alguém, né? Morre alguém e todo mundo, não, quero ir pro céu, que o céu Jesus volte logo e tudo mais. Mas não é o Jesus que a gente quer, né? A gente quer o que ele puder oferecer. É mais uma construção de Torre de Babel do que Pentecostes, né? O coração da gente está mais parecido com o coração de quem está construindo uma torre do que quem está buscando o Espírito. E lembrando que a unidade também é um pouquinho do céu aqui que você pode sentir. É uma eternidade brotando no seu coração, é você querer estar unido com seus irmãos. Uma coisa linda da igreja primitiva era essa unidade, era o companheirismo íntimo mesmo que eles tinham, sabe? De nada pertencer a alguém, mas tudo pertencer a Deus e por isso compartilhamos. De nós mesmos, não sermos de nós, mas pertencermos a Deus, termos a missão. Eu acho que no Pentecostes ficou muito, muito visível. Quando eles falavam ali, receberam dons do Espírito que eles não tinham, eles perceberam, cara, isso é além de mim. Eu estou aqui representando um Deus que é superior às minhas falhas, às minhas dificuldades, às minhas limitações, inclusive. E ali eles começaram a perceber, essa é a nossa missão. Unidos a gente consegue, separados de jeito nenhum, o Espírito vai vir aqui. Acho que outro insight bem legal que a gente pode ter sobre essa comparação entre a Torre de Babel e o Pentecostes é a graça divina. O que a graça faz para reconstruir a família humana, digamos assim. Porque em Babel, as diversas etnias foram estabelecidas mesmo, porque com a diversificação de línguas, fica mais fácil você criar rodinhas, né? Sim, os afastamentos acabam acontecendo. Exatamente. E no Pentecostes, mesmo com muitas línguas diferentes, como eles estavam unidos num propósito só, Deus veio, enviou seu Santo Espírito e, pela graça de Deus, essa reunificação da família humana, que será a igreja de Deus que ele vai levar para o céu, começou a ser feita de uma maneira mais palpável. E o cristianismo, ele nasceu em Israel, especialmente com a pregação de Cristo no norte do país. A gente tem que entender que Jesus não ia muito a Jerusalém. Jesus não é de Jerusalém. Jesus não é da capital. Jesus é nordestino. Tamo junto. Okay? Jesus vivia mais para o norte, mas ele morre em Jerusalém. E ali acontece aquela grande decepção e os discípulos ficam ali, o estavam seguindo e ficam ali decepcionados e perplexos. Aí vem, em sequência, a história de Atos, né? E de Atos, o início do livro de Atos. Então, o judaísmo, o cristianismo nasce nesse contexto judaico e no Pentecostes ele ainda é judaico, porque as pessoas que vão até ali vão porque são judeus. São milhares de pessoas. A gente sabe que pelo menos como 3.000 se batizaram, eram muito mais que isso. Eram milhares.
E aquele montante de judeus que vieram de muitas nações ao redor ali, foram para adorar. Só que eram judeus já não tinham mais a língua hebraica, ou melhor, a língua aramaica, que se falava em Israel na época, né? E aí Deus dá o dom de línguas para que a comunicação os alcançasse, ok? Então, ainda é no núcleo judaico, só que agora é no núcleo judaico fora de Israel. E aí vem um desafio para a unidade, porque nasce uma grande diversidade a partir daí. Eles voltam para os seus, pelo menos 3.000 famílias, voltam para os seus países, agora cristãos, judeus cristãos, né? E vão anunciar ali. Tanto é que quando Paulo vai a Roma, ele se surpreende de já ver cristãos ali. Ele foi teoricamente, o primeiro missionário enviado para Roma, mas já haviam cristãos. Provavelmente, a gente tem que inferir isso no texto, são pessoas que foram até o Pentecostes, se converteram ali, voltaram e anunciaram em Roma o Evangelho. É belíssimo isso. E aí vem a diversidade e a unidade juntas. Eu acho muito, muito bacana pensar nisso, porque aí mostra também o porquê da unidade. Porque às vezes pode ser que existam movimentos, comunidades que pensam em unidade, não, vamos nos unir porque a gente tem que estar junto para se apoiar mutuamente. E está tudo certo, né? A gente se unir, a gente está perto, a gente ser a parceria. Mas quando eu olho para a igreja, eles se unem para cumprir a missão. E como eles se unem para cumprir a missão, essa unidade ela agrega pessoas. Porque às vezes nós temos um grupo tão unido que ele segrega. Nossa, a gente é tão unido que ninguém consegue falar com a gente. Né? É a panelinha. A gente é tão unido que ninguém se sente bem no nosso meio, ninguém consegue entrar. E aí vem uma igreja que é tão unida que cabe todo mundo. Ela é tão unida porque o propósito da unidade é missão. E aí Deus manda o dom de línguas falar. E vocês podem abraçar tanta gente que o evangelho não tem barreira linguística, ele vai ser capaz de ser comunicado para todo mundo. Esse é um momento que eu gostaria de parabenizar, inclusive, o Clube de Jovens Ohana, que eu conheci lá no Espírito Santo. São muito queridos para mim. A primeira vez que a gente esteve lá, o ministério, no Espírito Santo cantando, a gente foi para um evento de jovens, e aí era uma reunião de clubes jovens, e lá eles estavam falando sobre suas experiências durante o ano, tiveram batismos, e aí eu conheci esse clube. E, cara, sabe, definição de família, eu vi ali naquelas pessoas, naquele evento. Só por estar com eles por algumas horas, eu percebia que eles tinham uma união que era íntima de verdade. Você percebia amor no olhar deles. E, cara, eles levaram uma pessoa que estava afastada há muitos anos ao batismo, e lá eles estavam contando como aquilo funcionava. E todo o discurso deles não era tipo, eu fui até fulano e conversei com ele vários anos, não, eu chamei para que ele voltasse, não. Era sempre nós fomos atrás, porque nossa missão é essa. Eu lembro que quando eles terminaram de falar, todos estavam chorando no local. Todos estavam muito emocionados, o pastor, todo mundo estava muito emocionado. E você percebia que a união ali não tinha causado uma segregação, como você mesmo falou. Mas a união ali era tão em volta de Cristo e da missão que todos sentiram esse desejo de ser família com eles ali. E eu lembro que eu voltei muito emocionada para casa e esse desejo foi implantado no meu coração depois de ver o testemunho deles. Isso é muito legal. E a gente vai ainda pensar ainda em mais outras marcas de unidade, de ser família, nos próximos blocos. Então você fica por aí, daqui a pouco a gente volta para continuar nossa conversa no segundo bloco do Código Aberto dessa semana.